porque o TSE tem aparecido bastante por aqui ultimamente. Ontem a gente mostrou que a Corte, inclusive, abriu investigação sobre um suposto esquema de desinformação nas redes sociais, que incluía o presidente Jair Bolsonaro e um dos filhos. Além disso, também desmonetizou, alguns canais bolsonaristas no YouTube e mandou que conteúdos fossem retirados do ar. Então, por isso que nós vamos entrevistar o senhor, para debater esse assunto. Como que o senhor enxerga essa situação específica dos conteúdos que podem ou não ir ao ar? Isso fere a liberdade de expressão ou até mesmo a liberdade de imprensa, doutor? Olha, nós precisamos entender que o Tribunal Superior Eleitoral julga os casos que julga a partir de uma lei vigente aqui no Brasil. O Brasil tem uma hiperregulamentação da propaganda eleitoral, diferentemente de outros países, como nos Estados Unidos, em que o trânsito da palavra é absolutamente livre e jamais haveria uma decisão judicial para dizer se o sujeito pode ou não pode falar, apresentar determinado argumento. Aqui no Brasil, nós temos, insisto, uma lei que diz que veda fatos sabidamente inverídicos, gravemente descontextualizados. Portanto, o TSE, fazendo a leitura desses dispositivos legais, ora considera determinada propaganda ilícita, ora considera determinada propaganda lícita. Eu, particularmente, acho que o TSE, ao julgar os casos concretos a partir desses dispositivos, deveria ter uma posição minimalista, ou seja, interferir o menos possível. O tribunal está, em alguma medida, dividido. Teve um julgamento recente de 4-3. Tem uma posição mais intervencionista do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e uma mais minimalista, para citar um exemplo, da ministra Maria Cláudia. Eu acho que o TSE, em alguma medida, estabeleceu um filtro mais rigoroso do que ele deveria estabelecer. Mas isso está longe de ser censura. Na verdade, é apenas uma pequena diferença de interpretação de dispositivos que estão aí na legislação brasileira. Sim, doutor. Agora, o senhor está analisando se existe um equilíbrio, se essas ações estão sendo tomadas para ambos os lados? Olha, há uma acusação até de parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, como se estivesse a serviço da candidatura do Lula. É uma narrativa de parcela da população e mesmo de parcela da imprensa. Eu definitivamente não enxergo assim, até por uma razão muito simples. Recentemente, foi por provocação da defesa do presidente no TSE, foi tirada de circulação aquela propaganda que tratava da fala do presidente em relação às crianças da Venezuela. Foi a fala mais impactante negativamente na campanha de Bolsonaro. Tanto que Bolsonaro respondeu, criou várias técnicas de propaganda para tentar diminuir, conter danos. As pesquisas indicavam, as pesquisas qualitativas, dizem os jornalistas, indicavam que aquilo estava prejudicando o presidente Bolsonaro, e o TSE tirou do ar aquele comercial, reconhecendo que estava gravemente descontextualizado. E era uma fala do presidente, uma fala que pode ter sido uma fala, equivocada, mas ele falou o que falou. Então, há decisões contrariando os dois lados. Mas é mais para um lado, mais para o outro. Bom, aí nós precisamos saber se um ou outro lado usou mais ou usou menos de propagandas que, aos olhos do TSE, deveriam ser consideradas ilícitas. Mas eu não vejo parcialidade do TSE, acho que essa acusação é injusta e, mais do que isso, é perigosa. O TSE é quem conduz o processo eleitoral brasileiro e a gente deve sempre manter a credibilidade desse órgão em alta, porque em risco, se não tiver em alta a credibilidade do órgão, fica a própria legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Perfeito, doutor. Agora, de que forma essa agilidade para a retirada dos conteúdos das redes pode ajudar? Já não é meio tarde? Essa decisão não teria que ter sido tomada antes do primeiro turno mesmo? Olha, na verdade, a resolução de ontem, eu acho que é disso que se trata a pergunta, em que o TSE explicitou uma série de medidas que passaria a tomar para dar mais efetividade, celeridade às suas decisões. Essa resolução apenas explicita poderes que o TSE sempre teve.
Não foi, ao contrário do que muitos estão dizendo, um movimento novo do TSE, no sentido de dizer, agora eu posso fazer o que antes eu não podia. O TSE sempre teve esses poderes. O TSE tem poder de polícia. E aqui no Brasil, as medidas executivas não estão taxativamente indicadas na lei. Portanto, o juiz, do caso concreto, pode adotar todas as medidas necessárias para garantir a efetiva e rápida, o efetivo e rápido cumprimento de suas decisões. Então, o TSE o que fez? Diante de um quadro que se agravou, né? Ou seja, um fato novo, o fato novo é que a disseminação de notícias falsas ficou mais aguda no período final da campanha, reuniu o TSE e, por unanimidade, aí não houve nenhuma voz dissonante, o TSE, por mais que divirja no filtro que deve estabelecer das propagandas eleitorais, em relação ao cumprimento, é unânime em dizer o seguinte, temos que garantir o cumprimento das nossas decisões. O quadro é agudo nesse momento final, portanto, vamos explicitar numa resolução o que é que a gente vai fazer a partir de agora, em razão desse quadro novo, que ficou mais agudo no tema da disseminação das notícias falsas. Portanto, eu acho que o TSE andou bem, e nesse caso andou unanimemente nesse sentido. Perfeito, doutor. Agora, com relação a esses pedidos de resposta, né? O lado do presidente Bolsonaro reclama que houve um desequilíbrio nas decisões tomadas e derrubadas durante essa semana. O senhor acredita que o julgamento virtual do final de semana pode mudar algo? Qual que é a expectativa, né, em cima desse julgamento durante o fim de semana e também em relação à pressão toda envolvendo esse assunto? Olha, primeiro, que o equilíbrio que se espera do Tribunal Superior Eleitoral é que ele faça julgamentos equilibrados. E não me parece que haja uma acusação de que os julgamentos não sejam equilibrados. Mas não deve haver equilíbrio na concessão de mais medidas em favor de um candidato ou de outro candidato. O TSE não pode ficar com uma planilha para constatar se deferiu 10 direitos de resposta para um, tem que deferir 10 para o outro. Não. O TSE julga os casos concretos e se um lado tiver se valendo mais de fake news aos olhos do TSE, é esse lado que vai receber mais decisões contrárias. Supor algo diferente disso é imaginar que o TSE deveria subverter a lógica de julgamento de um caso concreto, né, apenas para distribuir na mesma dimensão, de lado a lado, as sentenças de procedência e improcedência. Não é assim no TSE, não deve ser assim em nenhum tribunal do Brasil ou do mundo. O tribunal julga conforme o que aquele caso concreto demanda em razão da lei aplicável, e não, repito, com essa planilha para equilibrar o jogo, que evidentemente não deve orientar a decisão do TSE. Certo, doutor. Bom, temos aí essa semana decisiva, essa que entra, né, pela frente. Você acredita que deve intensificar fake news em redes sociais, em internet, por conta da proximidade com o dia, né, das eleições, dia 30 de outubro? Qual que é a sua expectativa nessa semana final? Olha, eu acho que sim. Nós, aliás, temos aí uma polêmica em torno das pesquisas eleitorais, que as pesquisas erraram. Na verdade, há um reconhecimento, eu diria, internacional da ciência política, que os eleitores estão decidindo o voto no último momento. E esse fenômeno foi provocado pelas redes sociais. Antigamente as pessoas se reuniam em família, com os amigos, para debater no final da campanha eleitoral em quem votariam. Essas decisões se dão assim em discussões de grupos. Agora os grupos são os grupos de WhatsApp. Então, as decisões ficam para o último momento com uma velocidade de rede social, né? Esse novo ambiente em que se dá a campanha eleitoral, que diminui o espaço do contato físico. Portanto, o momento mais delicado, o TSE, aliás, promoveu um artigo da resolução para tratar disso, sobre o impulsionamento nas 48 horas que antecedem a eleição, né? Esse momento é um momento mais delicado. Então, nós temos que redobrar os cuidados, subir alguns degraus na eficiência do controle da disseminação de notícias falsas. Nós não podemos confundir isso com censura. Nós não podemos interditar o debate. Isso de forma alguma. O debate é livre a circulação das ideias,
é livre a propaganda negativa e deve ser livre a propaganda negativa. É necessário que a gente, além de apresentar propostas, apresente questionamentos em relação aos candidatos, questionamentos duros, críticos e ácidos. O que não pode é inventar ou tirar gravemente de contexto. Então, é disso que o TSE está cuidando, mas não pode, evidentemente, com isso interditar o debate. Reitero, e eu acho que em alguns casos, pelo menos na minha opinião, o TSE fez um filtro que não deveria fazer. O bom filtro é o filtro do eleitor. Só em casos muito especiais o Tribunal Superior Eleitoral deve colocar a sua caneta para dizer que aquele conteúdo não pode ser veiculado. Eu divirjo de algumas decisões do TSE, mas na essência o TSE foi bem nos julgamentos que fez até aqui no controle das fake news. Perfeito, doutor. Agora, já pegando como gancho, né, essas divergências, enfim, quando o senhor diz que o TSE usou um filtro mais rigoroso mesmo, né? Você concorda que, de certa forma, houve uma censura até em meios de veículos jornalísticos, né, canais? Você acredita, você concorda que houve uma certa censura? Que está havendo? Veja, censura é uma palavra que aqui no Brasil nos remete para o tempo da ditadura militar. No tempo da ditadura militar, uma crítica ao governo militar poderia ser censurada. Como foram censuradas músicas, obras teatrais, obras literárias. Então, censura, como nós tivemos na época da ditadura militar, e como nós temos, em regra, em regimes totalitários, de esquerda ou de direita, nós não temos nada parecido com isso acontecendo aqui no Brasil, definitivamente. Não é disso que se trata. O que acontece é que a lei diz claramente que fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados não podem ser veiculados ou em propaganda de campanha eleitoral ou pela imprensa, né? A imprensa não pode dizer que fulano que não cometeu determinado crime, digamos, isso provado claramente num processo judicial em que ele obteve a inocência, é culpado por aquele mesmo crime. Para citar um exemplo didático, não é disso que se trata o caso concreto. Então, vez ou outra, o Poder Judiciário fora da eleição, portanto, fora do TSE, retira determinado conteúdo que foi veiculado na imprensa. E isso não tem nada a ver com censura. Se trata apenas de, analisando esses dispositivos, julgando a partir desses dispositivos legais, chegar à conclusão que aquele fato é sabidamente inverídico. Isso aconteceu, assim, num ou outro caso, de forma isolada. A imprensa está funcionando durante a campanha eleitoral, falando o que bem entende de quem quer que seja. Então, nós não podemos pensar um determinado caso e transformar isso num episódio de censura ou mais, num movimento de censura do TSE. Então, eu acho que o julgamento de determinados casos concretos pelo Tribunal Superior Eleitoral é o exercício regular da sua jurisdição, a partir de um cenário legislativo que foi criado pelo Congresso Nacional. Foi o Congresso que disse que o TSE, quando flagrasse fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, é que deveria agir. Portanto, censura é uma palavra muito forte. Nós, brasileiros, já vivemos um período de censura. A gente sabe o que é censura. E não é de censura que nós estamos falando. Nós estamos falando de decisões que nós podemos discordar. E eu, particularmente, discordo de muitas decisões do TSE. Agora, colocá-las no ambiente da censura, que nos remete ao período totalitário do Brasil e de outros países, me parece gravemente descontextualizado, para usar a mesma expressão. Certo. Muito obrigada. Conversamos com o Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, coordenador-geral da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigada. Até a próxima, doutor. Eu é que agradeço.